Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Bom, como nós já ouvimos a mensagem inicial, então é Natal, né? O ano termina e começa outra vez. Como diz a música da Simone, e o que você fez? Então, a gente fala muito nessa época em reflexão, na vida. E nós espíritas sabemos que nós estamos aqui para evoluir, para nos transformarmos, todos nós. Ninguém veio perfeito e pode ficar sentadinho só esperando o tempo passar. Nós estamos aqui para evoluir. Então nós viemos para nos transformarmos. Todos nós temos que modificar. Nós viemos, é como a gente entrar numa escola, a gente não entra sabendo, nós temos que estudar para evoluir. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então nós precisamos estudar para evoluir, refletir nas nossas ações, para saber onde que é que nós estamos errando, para podermos progredir. E é tão difícil a gente fazer isso, né? É tão difícil conseguirmos olhar para dentro de nós. Como é difícil enxergar os nossos próprios erros. A gente não consegue, porque nós achamos que somos corretos. Então é por isso que nós trouxemos esse estudo, para que todos nós possamos estudar juntos. Não é porque eu trouxe o estudo que eu sou melhor do que ninguém. Aliás, eu acho que eu sou bem pior, porque esse estudo eu já fiz na nossa casa, já fiz em outras casas, estou fazendo aqui com você, eu sou a que mais estudo. Quer dizer que eu estou precisando aprender mais. Vocês ouvem uma vez só, e eu várias. Então eu estou precisando me recuperar mais. Então vamos lá. As bases para transformar-se estabelecidas por Kardec. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Então, eu sempre brinco com essa frase aqui, eu digo que a gente faz tanta tatuagem, né? Hoje é tão em moda fazer tatuagem. Nós deveríamos ter uma regra de tatuarmos na nossa testa essa frase aqui, para um olhar para o outro, e aí nós não cometeríamos erros, porque nós olharíamos, né, e já iríamos ler no outro: não fazer ao outro que não queres que te faça. Então você ia pensar muito antes de fazer alguma coisa, de responder, de falar mal, né, de cometer algum erro. Então seria uma tatuagem ótima, né, para todos nós usarmos. Então, se nós conseguíssemos não esquecer dessa frase, seria perfeito, mas não é assim. Nós lembramos das nossas mágoas, das nossas tristezas, né? Nós lembramos de tantas coisas, e dessa frase, na hora que precisa, a gente não se lembra. É chato, não é? Então nós vamos estudar um pouquinho aqui para que nos exemplos rápidos, né, numa passagem rápida, a gente consiga aprender um pouquinho para saber como que nós temos que nos melhorar. Então vamos lá. Naquela introdução ao estudo da doutrina espírita, eu só me esqueci de dizer aí que é no Livro dos Espíritos essa introdução. É a introdução do Livro dos Espíritos. Resumindo as suas bases fundamentais, o codificador, no final do item 6, depois vocês podem procurar em vossas casas, expõe que os espíritos nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, olha só, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, desde este mundo, se liberta da matéria pelo desprezo para com as futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual. Então, olha, vocês viram aí? O egoísmo, o orgulho nos aproxima da natureza animal. E quer ver como que eu vou mostrar para vocês que aproxima mesmo? Quando nós, por exemplo, principalmente com os filhos, né? Alguém fala alguma coisa de um filho da gente, uma briga, você já entra no meio, já parece um animal, não é? Nós gritamos. Ou então alguém pega e risca o seu carro,
ou picha o muro da sua casa, ou o vizinho que joga o lixo na sua calçada. Nessa hora você fica irado, não é? A gente fala assim, o sangue me subiu na cabeça, não é assim que a gente fala? E aí nós nos tornamos animais. Sabe qual a nossa atitude? Como ela fica igualzinha? Se você pegar uns 3 cachorros assim e jogar um osso lá no meio, o que vai acontecer? Vai ser uma briga só, um avançando no outro, não é assim? E nós agimos exatamente igual. Pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, nós agimos igualzinho. Então é por isso que nós temos que começar a nos... Sabe aquelas horas que a gente fica irado, estressado, e a gente começa a brigar? Aí vamos lembrar da imagem do cachorro brigando com o outro, por causa de um osso? Então nós vamos ver que nós estamos bem atrasados, né? Muito atrasados. Nós estamos lá nos assemelhando aos animais, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Então é hora, eu estou dando pequenos exemplos para que nós possamos nos enxergar diante das nossas atitudes. Porque aquele que consegue se libertar um pouquinho disso, ele já está se evoluindo, ele já está se aproximando mais da natureza espiritual. Enquanto nós estamos irados, nós nos aproximamos da natureza animal. E que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Um pontinho aí. Tá vendo? Nós devemos nos conformar com aquilo que nós temos para evoluir. A gente procura dizer assim, eu encontro muita gente que fala assim, Mariângela, olha, se Deus quiser, quando eu me aposentar, quando os meus filhos crescerem, quando a situação lá em casa melhorar, nós vamos lá te ajudar. Então, olha só como que nós somos. Se Deus nos deu aquela condição, é para a gente viver naquela condição, independente do que ela nos prende, nós temos nosso tempinho para ajudar também. Nós temos que nos desprender um pouquinho e ajudar. Não, a gente tem que acertar a situação lá em casa. Olha o nosso egoísmo aí falando mais alto. A situação lá em casa tem que estar acertada. Depois eu vou ver o que eu faço. Será que vai ter esse depois? Será? Nós não sabemos. A gente pode desencarnar agora, neste minuto. Seria muito bom para mim, né? Se eu desencarnasse aqui, ó, agora, fazendo uma palestra espírita. Mas nada disso ia me excluir do umbral, sabe? Então, nós temos que tomar cuidado e não deixar para depois. Aí, o presidente da casa nos convida, porque domingo de manhã vai ter alguma coisa, e convida todos para que a gente possa trabalhar numa promoção. Aí a gente vai falar, me desculpa, né, mas pelo amor de Deus, domingo é o único dia que eu tenho para dormir mais um pouquinho, eu trabalho a semana inteira. Mas a gente esquece que se a gente trabalha a semana inteira, se a gente estuda a semana inteira, se tem casa para limpar a semana inteira, é porque Deus nos concedeu esse privilégio. Quanta gente gostaria de estar no nosso lugar? Não vamos esquecer isso. Quanta gente gostaria de ter uma casa para limpar, uma roupa para lavar, uma escola para ir? Quantos gostariam de ter o nosso lugar? E o domingo, se eu tiver que levantar às 6 horas da manhã para vir ajudar em alguma promoção, é o mínimo que eu posso fazer para agradecer a Deus. Todas as oportunidades que Ele me dá. E a maior de todas é o nosso corpo. Um corpo perfeito, a máquina mais perfeita que existe na face da Terra. Todos nós somos milionários, porque nós temos a máquina mais perfeita que existe na face da Terra. Infelizmente, nós não cuidamos muito bem dela, né? Nós cuidamos melhor da nossa casa, da nossa geladeira, do nosso liquidificador, da nossa televisão, do nosso carro, do que do nosso corpo. Ninguém vai colocar diesel no seu carro a gasolina ou a álcool, né? Mas nós ingerimos um monte de gordura. Todos nós. Comemos em excesso, comemos errado. Ingerimos álcool numa máquina que foi feita para ser tocada a água. E que Deus colocou na terra. O que Deus colocou na terra? Água, ar e terra. É do que nós precisamos para sobreviver. Nós nos desgastamos e acabamos com o nosso organismo
com os excessos que nós causamos. Nós mesmos. Aí nós ingerimos, né? Coisas erradas, nicotina, colocamos aqui para dentro, né? O cigarro, as drogas, o álcool, comidas em excesso. As pessoas que às vezes têm até problemas de diabetes e que não se controlam em comer menos os doces, as massas, que são impostas pela medicina. Tem problemas cardíacos e não podem, colesterol alterado, triglicéridos, e aí nós maltratamos. Então, outro dia até fiz uma brincadeira e falei assim, então, cada vez que ingerirmos algo errado, que nós sabemos que é errado, chega lá no seu carro e faça um risco também. Alguém faz isso? Ninguém vai fazer. Ninguém é capaz de chegar no seu próprio carro, na sua casa, e pichar a parede, riscar o seu carro, né? Rasgar uma roupa, rasgar dinheiro. A gente fala, não estou rasgando dinheiro ainda? Eu estou muito bem, não estou rasgando dinheiro ainda. Mas a gente está estragando a nossa máquina mais perfeita que Deus colocou na terra para quê? Nós ganhamos para a nossa evolução. E olha a inversão de valores aí, nós valorizamos mais aquilo que nós compramos com o nosso dinheiro, né? Os nossos carros, que a gente aí divide em 60 meses, né? Um carnê dessa grossura, aí você fala, nossa, eu pago com tanto sacrifício. Aí o que a gente ganha, a gente não valoriza. É uma máquina tão perfeita que não existe computador no mundo que chegue perto do cérebro humano. E nós temos aqui, para estudarmos, para aprendermos. Então, olha como ainda o ser humano está muito atrasado. E é isso que nos diz aqui, que nós temos que procurar a evolução com aquilo que nós temos. Se Deus nos deu essa oportunidade, eu tenho que trabalhar agora, eu tenho que agir agora. Eu não tenho que esperar nada. Eu trabalho, eu tenho me sustentar, eu tenho meus afazeres, mas eu tenho meu tempo também para me dedicar. Eu tenho que fazer isso. Então, é isso que nós temos que parar para pensar, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo alguma coisa para alguém? Ou eu estou só pensando ali, nos meus ali? Eu não estou indo além mais um pouquinho? Eu não consigo pensar um pouquinho na família universal? É porque o meu egoísmo, então, está falando muito alto. O meu orgulho está falando muito alto aí. Então, nós temos que pensar. É uma forma de nós começarmos a nos analisar. E pensar um pouquinho nas nossas atitudes. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco. Porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante, viola a lei de Deus. Então, jamais nós podemos humilhar ninguém. Jamais nós podemos pisar em ninguém. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas vaidades, com o nosso personalismo, quando nós ocupamos um cargo de chefia, quando nós temos subalternos, pessoas ligadas a nós, com a forma que nós estamos tratando essas pessoas. Sabe? Cuidado com isso. Você já analisou a maneira com que você fala com as pessoas que dependem de você, do emprego, aquela pessoa que depende de você para alguma coisa? Você analisou o jeito que você fala com ela? Então, são fatos que nós temos que começar a observar. Porque tem muitas pessoas que dependem de nós, de como nós fazemos com elas. Então, jamais, cuidado, o poderoso, porque ele tem que ajudar aquele que depende da gente. E não só aqueles que trabalham conosco. Tem muitas casinhas por aí esperando uma visita nossa, uma ajuda nossa. E se nós conseguirmos sair um pouquinho do nosso reduto, nós vamos encontrar rapidinho. Como outro dia mesmo, eu fui fazer uma visita num dos bairros que a gente assiste, e chegando lá, virando a esquina, eu já encontrei uma das nossas assistidas sentada na sarjeta chorando. Parei o carro, desci, falei, o que foi isso aí? Maria, foi Deus que te mandou aqui agora. Eu saí de casa porque meus filhos estão chorando, com fome, e eu não tenho o que dar. Ela estava com uma sacola do supermercado, assim, no chão. Ela falou, sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu fui lá no lixão do Proença, que é um supermercado lá, e eu estou tirando aqui bolor, daqueles
pães de leite que eles emboloram. Eu estou tirando o bolor, daqueles bolos inglês que estavam embolorados. Eu estou tirando o bolor para chegar em casa e dar para meus filhos. É isso que eu vou dar para eles, porque é a única coisa que eu tenho para dar agora. Então, tem muitos fracos precisando da gente. Então, nós temos que deixar o nosso egoísmo um pouquinho de lado e sair um pouquinho. E nós vamos aprender com essas pessoas. Como hoje, agora à tarde, que meu marido, como ele não tem tempo, trabalha a semana inteira, ele fala assim que então ele aprendeu a fazer, ensinei ele a fazer pão, e todo domingo ele faz uns 12 pães assim e vai distribuir. Como eu conheço os bairros mais humildes da cidade, eu vou junto com ele. Aí cheguei lá, nós chegamos agora à tarde, e tinha uma senhora, que eu a conheço, ela tem um problema nas pernas, ela estava sentada na calçada com esse calor, aquelas casinhas, né, machinhas, aquelas telhas fininhas, um calor danado, ela estava sentada embaixo de uma árvore, estendendo a perna dela, que ela tem problema. Ela é bem obesa e tem um problema na perna, ela não anda direito. E ela estava sentada e eu parei para deixar um pão com ela. Aí ela falou, Maria, não estou aguentando nem andar. E foi só a calçada aqui e esse frescor que está aqui debaixo dessa árvore que eu consegui me acalmar um pouco com essa dor que eu estou na perna. Aí deixando ela reta aqui. Eu não estou conseguindo nem andar. Eu falei, cadê suas muletas, Irene? Ela falou assim, então, o menino que mora ali embaixo sofreu um acidente de bicicleta. E ele é guardinha, ele precisa trabalhar. Eu peguei e emprestei uma muleta. Aí vieram me falar que um rapaz lá da Vila União, que é uma vila perto da dela, sofreu um acidente de moto. E ele precisa trabalhar, ele quebrou a perna, eu peguei e emprestei outra muleta, eu fiquei sem as minhas. Eu a abracei, entrei no carro correndo, entrei chorando. Meu marido falou, o que foi? Eu falei, eu vim aprender um pouquinho de solidariedade aqui. Ela emprestou as 2 muletas dela e ela ficou sem. Então, se nós sairmos um pouquinho do nosso egoísmo, nós vamos aprender tanta coisa. Então, quantas vezes nós achamos que nós somos os fortes e vamos aprender com os fracos, que são eles? Não engano nós. Os fracos somos nós. Porque o que eles aguentam, a gente não aguenta, não. Então, nós temos que haver essa troca, sair desse nosso orgulho, desse nosso egoísmo. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos, nada podendo estar escondido, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. Que a presença inevitável e em todos os instantes daqueles que prejudicamos é um dos castigos a nós reservados. Que aos estados de inferioridade, de superioridade dos espíritos, correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na Terra. Então, quando passarmos para o plano espiritual, tudo vai ser desmascarado. E todas aquelas visitas, tudo aquilo que aquelas oportunidades que nós tínhamos de fazer alguma coisa para atender alguém, vai ser revelado. Aquele dia, você poderia ter feito isso. Lembra que você foi convidado? Você arrumou uma desculpa para não ir? Lembra que ali abriram uma oportunidade de ajuda e você arrumou uma desculpa para não ir? Uma desculpa para você mesmo. Até tem uma historinha. O seu João Lício era um senhor que tinha passado por uma situação financeira um pouco difícil, mas ele tinha melhorado. E naquele dia ele estava lá com aquele extrato bancário, admirando lá, e por um milagre da natureza o dele estava bom, estava bem positivo, que é uma coisa meio rara hoje em dia, né? E ele estava contente e pensando que lá na casa espírita a qual ele pertencia, haviam lhe pedido R$200 para a reforma que eles estavam fazendo lá. Aí ele estava lá e pensava assim, aqueles R$200 não ia fazer falta para ele, não ia. Mas ele estava olhando e pensando o seguinte, mas mês passado eu dei 4 cestas básicas, me pediram. Agora eu vou dar esses R$200? E olhava para a conta dele. Sabe aquele choque que todos nós ficamos, quando a gente sabe que a gente pode fazer alguma coisa, mas não quer. Aí ele falou, quer saber uma coisa? Diz que o evangelho ajuda a gente a resolver. Pegou o evangelho, fez uma oração e abriu. Abriu, estava lá escrito. Não amontoeis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem os corroem, o consomem, e os ladrões os roubam e os minam. Ele olhou bem e falou assim: ai, minha mulher lê isso aqui o dia inteiro, deve estar viciado. Isso não é para mim, não. Rezou de novo, abriu, caiu lá. Diga para vós mesmos, quando fizerdes somente aquilo que lhe foi confiado: servo inútil eu sou, fiz somente aquilo que me foi confiado. Leu de novo, falou: não, isso aqui não é para mim, não. Acho que está errado, eu abri errado. Rezou mais uma vez, abriu pela terceira vez, estava escrito lá: o que farás do bem que amontoastes, se ainda essa noite a sua alma será levada? Saiu correndo, foi lá levar os R$200. Então, isso tudo vai vir à tona, sabe? Quando a gente desencarnar. E nós vamos descobrir que nós poderíamos ter feito tantas coisas e não fizemos. Então é a hora da gente parar e pensar um pouquinho se nós não estamos sendo egoístas. E nos envolvendo somente com as nossas quatro paredes, com aqueles que nos envolvem, sendo que nós podemos nos desdobrar um pouquinho. Fazer um pouquinho por alguém, uma visita aos doentes, o trabalho de samaritano, é tão lindo, tanta gente precisa, sabe, de uma palavra, de um carinho, de uma leitura. Eles esperam. Lá nós temos esse trabalho e olha, falta gente para esse trabalho, porque tantas casas aparecem, tantas. E as pessoas precisam de alguém que leve alguma palavra. Elas estão acamadas, elas estão com problemas e elas ficam esperando a visita. Então nós podemos, quem não pode separar 1 hora da semana de 7 dias? Nós não paramos para pensar ainda que são 7 dias na semana, cada dia tem 24 horas e nós não conseguimos separar 1 hora. Mas nós separamos 1 hora para jogar bola, para ir numa cabeleireira, para assistir uma novela, né? Para isso a gente acha. Mas para fazer algo por alguém ainda. Então aí está cercando, nós estamos se cercando com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. E aí é a hora de nós começarmos a nos autoanalisar e pensar o seguinte: o que eu estou fazendo? Será que eu não preciso acordar rapidamente? Ser mais humilde? Ser mais humilde? Será que não falta um pouquinho de humildade para que eu possa enxergar os outros? Aí nós vamos ver mais aqui na frente. Mas eles, né, os espíritos, nos ensinam também que não há faltas irremissíveis, que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências, que lhe permite avançar, segundo o seu desejo e os seus esforços, na via do progresso, em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Então nós temos oportunidades em outras vidas. Mas que jeito vai ser? Se nós deixarmos de fazer agora, talvez nós vamos ter uma expiação mais tarde. Se deixarmos de ocupar as nossas mãos perfeitas, provavelmente nós vamos vir sem elas. Ou se nós a usarmos de uma forma errada, né? A nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual de estudar, de aprender a ler e escrever, nós podemos utilizar isso em prol das pessoas. E se nós não o fizermos, nós vamos ser espiados. Vocês sabem o que é expiação? A expiação você já reencarna com ela. Então você reencarna sem um braço, sem uma perna, ou cego, ou porque você não utilizou, ou utilizou de uma forma errada. Então, temos que parar para pensar. Pensar nos nossos comportamentos. Onde eu estou errando? Será que eu estou sendo sensato? Será que eu estou sendo uma pessoa verdadeira? Será que eu estou sendo correto em minhas ações? Será? Será que na busca de um emprego eu não estou passando por cima dos outros? Será que eu não estou procurando aproveitar alguma oportunidade, uma chance, passando alguém para trás? Será que eu estou usando de verdades? E olha, nós temos que tomar muito cuidado com a sensatez, porque infelizmente tudo isso que nós estamos passando agora, essa marginalidade grande, vem lá de trás e agora nós estamos sofrendo as consequências.
A gente liga a televisão e vê o Rio de Janeiro, você não sabe se você está vendo o Iraque ou o Brasil. Então você vê aqueles tanques de guerra andando pela rua, é um horror a gente imaginar isso, não é? Vocês imaginam o que aquele pessoal está passando. Mas isso é uma consequência. Essa marginalidade grande é uma consequência do egoísmo, da insensatez das pessoas, principalmente dos pais, das famílias. Infelizmente hoje, quem é professor aqui pode me dizer melhor do que eu. As mães deixam as crianças nas escolas e simplesmente delegam as responsabilidades para as professoras. Não querem saber. Ó, vê se a senhora dá um jeito no meu filho, porque eu não dou mais conta. Olha o absurdo. A professora, a escola em si, ela é responsável pela educação cultural da criança. A educação moral é dada em casa. São exemplos dos pais que vai valer. Não a professora que fica ali 4, 5 horas por dia com seu filho e 40 na sala. O que vai valer para esse filho é o que ele vê nos seus pais. Então, se os pais mentem e se comportam de uma forma errada, insensata, o filho vai ter consequências mais tarde. E ele vai se tornar uma pessoa, infelizmente, marginalizada. Ele vai ter condutas erradas. Mas aí vem lá da criação. Então, nós temos que parar para pensar. E a criança, ela imita. No início é uma imitação. Eu tenho um netinho de 2 aninhos. Esses dias em casa, pra vocês verem como eles observam e ficam imitando. Meu marido tirou a camisa, né, com esse calor e jogou aqui. Um pouquinho eu olhei para ele estava lá tirando a camisetinha dele, o maior sacrifício. E eu fiquei só olhando. Ele tirou e colocou aqui, ajeitou bem, igual o vô. E chegou e falou, igual você, né, vovô? Então, olha só, e isso eles vão imitando em todas as atitudes. Eles vão nos observando. É por isso que, infelizmente, hoje está essa marginalidade grande. Os pais foram deixando a responsabilidade para os outros. Por quê? Ai, estou cansado, trabalho muito, tenho 3 empregos. Quer dizer, o orgulho, a vaidade, a ambição deixou falar mais alto. E o que é de mais importante para os pais? Os filhos. Eles são todas as nossas riquezas e são os espíritos que foram colocados dentro da nossa casa, que são os mais próximos para auxiliá-los. E nós estamos delegando a outras pessoas essa educação. E o exemplo. Então tem uma historinha de um pai que foi assistir um jogo de futebol com seus 2 filhos. Um de 7 e um de 5 anos. Chegando lá, estava escrito lá na portaria, crianças acima de 6 anos não pagam ingresso, menores não. Aí ele pediu 2 ingressos. O moço da portaria olhou as crianças e falou assim, se o senhor tivesse me falado que esse seu filho aí de 7 tinha 6, o senhor pagava um ingresso só. Ele falou assim, poderia até economizar esses 5 reais, só que eu perderia a coisa de mais valor que eu teria diante do meu filho, que é a verdade. Porque ele sabe que ele tem 7 anos, ele sabe ler também. Então, é por aí que nós temos que parar para pensar e analisar as nossas atitudes. Será que eu estou sendo sensato? Como que eu estou me comportando diante do próximo? Será que eu estou sendo vingativo? Será que eu sou uma pessoa vingativa? Aí você fala, não, graças a Deus, da vingança eu já me libertei. Eu não sou vingativo. Ah, somos sim. Quer ver como todos nós somos? Aí o seu José me faz uma coisa que eu não gosto. Eu viro para ele e falo, seu José, nada como um dia atrás do outro, viu? Olha, o mundo dá muitas voltas. Olha, hein? Um dia da caça, outro dia do caçador. O que eu estou querendo dizer com essas frases todas? Que eu desejo a ele aquilo que ele me fez. Então nós ainda temos o orgulho, é tão forte dentro de nós, que ainda nós extrapolamos. Nós não conseguimos deixar de lado, nós não conseguimos perdoar. Aí vocês falam assim, Mariana, mas é duro esquecer, hein? É duro por causa do nosso orgulho, né? Mas esquecer realmente é difícil, porque nós temos algo aqui no nosso cérebro que chama memória.
onde a gente guarda número de telefone, endereço, nomes, né? RG, CPF, aquele monte de números, senha de banco. A gente guarda tudo na nossa memória. E a gente guarda também essas coisas que as pessoas nos fazem. Só que a gente pode não deixar que essas lembranças nos magoem, que sejam simplesmente lembranças. Como a gente lembra do Natal do ano passado, eu lembro que eu comi no almoço, eu lembro de algum fato da minha vida, mas nada que me cause um mal. O problema é que quando a gente lembra daqueles fatos que nós não gostamos, o coração já pulsa mais forte, você já começa a transpirar, é isso que nos causa o mal. E não sabendo perdoar, as mágoas nos fazem muito mal. Faz mal para o nosso coração, para o nosso estômago, para o nosso intestino, para o nosso fígado, para tudo. Para quê? Então você pode guardar simplesmente como uma lembrança, mas não com mágoa. O problema é a mágoa. Então nós temos que aprender a perdoar. Aí eu lembro da historinha de Júlia, que nos trouxe um exemplo maravilhoso. Júlia engravidou e o pai a pôs para fora de casa. E ela foi para a rua. Não sabia para onde ir, andou uns dias pela rua, dormiu no banco da praça. O pai não admitiu aquilo. Mas ela não guardou mágoa do pai. Ela gostava demais do pai. Ela simplesmente entendeu. Ele ficou se decepcionado comigo. E ela ficou uns dias na rua, até que um dia ela passou em frente a uma casa espírita. E tinha uma senhorinha que morava no fundo da casa espírita como zeladora, Dona Teresa, de 90 anos. Mas uma graça. E a recebeu. Ela parou e falou assim, senhora, a senhora não tem algo aí para que eu possa comer? Eu estou com fome, eu já pedi em algumas casas hoje, mas eu não consegui nada. Dona Teresa, ô minha filha, você demorou para me procurar. Eu sabia que um dia eu ia recebê-la aqui. Venha. Aí ela entrou, Dona Teresa a recebeu, não só a recebeu naquele momento, como a alojou em sua casa. E dali uns tempos, a mãe dela, Dona Regina, a mãe de Júlia, a encontrou lá nesse centro e começou a visitá-la. E Júlia sempre perguntava pelo pai. E Dona Regina dizia, minha filha, mas você não guarda mágoas? Ela falou, não, mãe. Eu decepcionei meu pai, ele construiu um castelo para mim. E como ele está? E a mãe respondia sempre. Ela falou, mãe, mas eu não quero saber só como meu pai está. Eu gostaria de vê-lo. E eles moravam numa chácara. Ela falou, mãe, faz o seguinte, deixa o portão do fundo destrancado, que eu vou entrar todos os dias devagarinho e poder olhá-lo de longe. E assim ela fazia. Todos os dias de manhã, ela sabia que o pai cuidava da horta e ela ia lá, espiava o pai. E assim foram vários anos, até que o menininho cresceu. Ele já estava, Luciano, com 6 aninhos. Um dia desses, quando Júlia foi ver o pai, ela tinha que atravessar uma rodovia, porque era uma chácara. E quando não atravessar a rodovia, ela foi atropelada e desencarnou. E ali o acidente, né, o pai dela saiu correndo para ver o que estava acontecendo e viu que era a filha. Ele ficou chocado, a mãe, aquela tristeza toda. E ele disse, mas o que Júlia estava fazendo aqui? Aí a mãe contou. Mas ela não tinha mágoas, ela não tinha raiva de mim. Ele falou, não, nunca ela guardou. Ela te amava, era o verdadeiro amor da vida dela. Ela simplesmente não guardou mágoas nem tristeza sua. Ela vinha todos os dias lhe ver. E aí o pai entrou num estado terrível de emoção e pediu para a Dona Regina ir buscar Luciano para morar com eles. E quando ele veio morar, ele falou assim, você que é meu avô? Todos os dias, a minha mãe, nós orávamos, minha mãe me ensinou a rezar e todos os dias, vovô, ela pedia para que eu orasse para o Senhor. Isso é o perdão. Não que Júlia tenha esquecido que o pai a colocou na rua, mas ela não guardava mágoa. Então, nós temos que aprender assim, a não se entristecer, a não deixar o coração partido, por causa de atitudes que nós temos que passar, sabe o quê? A ser misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos que obterão misericórdia. O que é ter misericórdia de alguém? É compreender a atitude da pessoa. Júlia compreendeu. Por que meu pai me pôs para fora? Porque ele tinha um castelo para mim.
E eu desmoronei esse castelo dele. Então, é isso que nós temos que aprender. Perdoar é isso, é compreender o porquê que a pessoa agiu com você daquela forma. Um motivo sempre tem. É isso que nós temos que aprender. Isso tudo é para que nós nos autoanalisemos e observemos o nosso andar aqui na Terra para irmos nos corrigindo, para conseguir uma melhora espiritual, uma evolução espiritual. Quem vem a se interessar pelo Espiritismo como curiosidade e fica na constatação do intercâmbio e das manifestações dos espíritos, flutua na sua superfície. Olha aqui, isso aqui quer dizer o seguinte: o Espiritismo, gente, mais do que uma religião, ele é uma filosofia e uma ciência. Ele é uma filosofia de vida. Mais ainda, Kardec fundou como uma religião porque as pessoas precisavam ter uma comunhão, uma oração com Deus, mas o principal do Espiritismo é a filosofia de vida que nós temos que ter. Então, é como diz aqui, quem se preocupa simplesmente com as manifestações espirituais, com o fantástico da coisa, simplesmente flutua. Porque o interessante é aprofundar nessa filosofia. É isso tudo que nós estamos fazendo hoje, um estudo do nosso comportamento. Porque nós estamos aqui, nós acreditamos na reencarnação. Nós sabemos que vai acabar esse tempo aqui na Terra, que nós vamos voltar para o plano espiritual. Por isso que nós temos que mudar de vida aqui. Porque aqui nós viemos para evoluir. É como a gente vai para a escola para estudar. Então, por isso é que nós temos que pensar muito bem nas nossas atitudes. E quem se sente atraído pelas suas interpelações e busca no estudo informações sobre sua contribuição ao conhecimento da origem, natureza e destinação dos nossos espíritos, penetra nas camadas de suas bases. Então, não adianta eu só ficar procurando os fenômenos espíritas. Ah, eu quero ir lá naquele centro, que lá é bom, lá é forte. Lá tem um passe forte. Lá tem um médium que fala tudo pra gente. Fala se eu vou casar, se meu filho vai passar no vestibular, se eu vou arrumar um emprego. E as pessoas ficam somente atrás disso. Eu vou lá tomar um passe, ó. Aí aquela história, quem de vocês nunca ouviu a célebre frase, a hora que você fala assim, hoje eu vou no centro. Ai, você reza pra mim lá? A gente sempre ouve uma dessa, né? Reza pra mim, não esquece, hein? Então ninguém está preocupado. As pessoas são preocupadas em resolver o problema dela. Só assim, ali, dá um passe, resolve e tchau. Não se preocupar aqui, como disse aqui, se aprofundar e procurar se modificar, porque os problemas, a solução está aqui dentro. Ninguém resolve o problema de ninguém, não. Você vai num psicólogo, ele vai lhe ajudar a encontrar o problema dentro de você e você vai procurar a solução. Esse é o estudo da psicologia. Não é? Você vai lá, não é o psicólogo que vai resolver o seu problema, não. Você vem no centro, não tem nenhuma varinha mágica aqui, não. E não tem ninguém assim ao ponto de botar a mão na sua cabeça e você sair iluminado daqui. A luz nós procuramos. Aqui na filosofia espírita, nós encontramos o caminho para a luz. Mas aí depende de cada um. Quantas palestras nós já ouvimos? Quantos estudos de livro dos Espíritos, de Evangelho, de Gênesis, Céu e Inferno e das obras de André Luiz nós já fizemos? Aí é a hora da gente falar assim, e o que eu fiz? Eu já evoluí um pouco? O que eu consegui depois de tudo isso? Será que eu já consegui um pouquinho? Como eu era, como eu sou, eu estou do mesmo jeito? Então estou precisando apertar o passo. Então é por isso que nós estamos dando umas dicas de como nós nos comportamos para ver onde é que nós temos que mudar. E para conseguir essa evolução. No entanto, aqueles pelo que já sofreram e na ansiedade de preencher o espírito ávido de perfeição, sentindo em profundidade os seus ensinamentos,
oferecem terreno sólido para a edificação progressiva da doutrina dos espíritos, dentro de si mesmos, porque neles as transformações íntimas serão realizadas. E neles o Espiritismo cumpre o seu verdadeiro papel de redentor da humanidade. Então, aqueles que procuram se modificar. Eu lembrei agora de uma historinha do Aguinaldo. Todo mundo conhece o Aguinaldo Paviani aqui, né? Ele é ótimo. As palestras dele. E ele contou, certa feita, que uma vez ele foi numa casa espírita e ele foi fazer a palestra e depois foram apresentar para ele a pessoa responsável pela limpeza, que fazia a sopa, né? Aquela pessoa trabalhadora da casa. Aí ele falou, eu quero conhecê-la, sim. Aí foi lá na cozinha, ela estava lá lavando os caldeirões. Aí ele já chegou e falou, parabéns, soube que a senhora é que cuida de tudo isso aqui, que faz a sopa. Aí ela parou, olhou e falou assim, graças a Deus alguém reconheceu. Graças a Deus. Porque olha, trabalho aqui, nenhuma palavra de elogio eu recebo. E não vejo a hora de acabar isso aqui hoje para eu ir embora descansar, que eu não aguento mais. Então, quer dizer, ela fazia tudo, mas ela não tinha alcançado a evolução necessária. Porque nós temos que ser abnegados, né? Fazer, mas com prazer, né? Com alegria de fazer aquele trabalho e não por obrigação. Então, é onde diz aqui que aqueles que realmente se aprofundam na filosofia espírita, esses encontram a evolução. Fazem e evoluem. Não adianta nada falar, todo domingo eu tenho que ir no centro, 7h30 da noite, porque seu José falou que eu tenho que ir para melhorar. Eu faço esse monte de palestra, hoje de manhã eu estava lá em Palmeira, agora estou aqui em Oriflama, e vai de Jales para Palmeira, de Jales. Quando que isso vai acabar? Quer dizer, não adiantou nada eu fazer um seminário das 8 ao meio-dia em Palmeira, vir aqui para Oriflama à noite, se a gente não fizer com amor. Porque também não adianta nada eu falar para vocês de uma forma tranquila, passar grandes coisas, se eu não sentir. Porque Deus sabe o que passa aqui dentro. E nosso saldar das nossas contas é com quem? Com Deus. Então não adianta vivermos de aparência. Então tudo o que fazemos tem que ser de coração. Porque Ele sabe o que está aqui dentro. Então essa é a real filosofia espírita. É interiorizar. E encontrar Deus aqui dentro. E fazer de coração. Aprender a perdoar, a ser sensato, a ser verdadeiro, de dentro para fora. Portanto, se ainda não nos sentimos tocados em profundidade, e se nas nossas inquietações não estamos trazendo o conhecimento espírita para o terreno das mudanças do nosso comportamento, não estaremos aplicando a doutrina em benefício da nossa própria evolução. E não poderemos, a rigor, ser reconhecidos como espíritas. Tá vendo? Então, eu tenho que procurar a teoria e a prática. Tem até uma historinha de 2 espíritas. Um já mais antigo convidou o amigo para ir no centro espírita. Não era espírita, o amigo, e ele convidou o amigo. Vamos lá, tem uma palestra boa hoje. E esse amigo foi. Passado alguns anos, eles não se viram mais. Ele encontrou o espírita mais antigo, com aquele que tinha levado o mais novo. E esse mais antigo falou para aquele que era um espírita mais novo: olha, esse final de semana eu vou para São Paulo, num congresso espírita. Você quer ir comigo? A semana passada eu fui num em Belo Horizonte. Esse final de semana eu vou em um em São Paulo. Aí aquele que tinha ido assistir uma palestra falou assim para ele: então, sabe o que é? É que lembra quando você me levou para assistir aquela palestra? Nossa, aquilo me tocou tão fundo que eu fundei um orfanato. E domingo, exatamente esse domingo, eu vou fazer um almoço beneficente para o orfanato. Você não quer me ajudar a vender uns convites?
Aí aquele que não perdia um congresso espírita, falou assim, eu não tenho tempo. Então, quem que era mais espírita aí? Aquele que frequentava todos os congressos ou aquele que assistiu uma palestra? Então, eu posso ler uma livraria inteira de livros. Se eu não colocá-los em prática, vai ficar lá. Então, é a gente estudar, ouvir e colocar. E cada palestra, e cada estudo, cada frase do Evangelho, pensarmos e nos interiorizarmos daquilo. E ver onde ainda estamos falhando, naquela passagem. Poderemos ser profundos conhecedores da sua filosofia ou meticulosos pesquisadores da sua ciência, o que nos conferirá apenas a condição de teóricos. Então, vou ter só teoria. Chico dizia sempre que o que ele mais gostava, ele psicografava, o que era a maior mediunidade que ele tinha. Mas o que ele mais gostava era ficar no meio das pessoas distribuindo a sopa. Era estar em contato com as pessoas mais humildes. Então, ele mesmo dizia que o fundamento da doutrina é exatamente esse. E é como eu disse para vocês, hoje à tarde eu tive uma grande lição de solidariedade. Se eu não tivesse saído da minha casa, calor, né? Estava lá no ventilador, estava ótimo. Mas se eu não tivesse saído, eu não teria tido uma grande lição daquela pessoa, daquela senhora que emprestou as 2 muletas dela, o único meio que ela tem de se locomover. Mas os outros eram jovens. Aí eu saí dali e pensei assim, meu Deus, eu falei das 8 ao meio-dia, e eu não sei se eu faria isso que ela fez. Quem sou eu diante dela? Não sou nada, não sou ninguém. E como o Chico, que fazia tantas coisas, ele dizia, eu sou um cisco. Madre Teresa de Calcutá dizia, eu quero ser uma gota menos no oceano. Então é isso que nós temos que aprender, é esse fundamento da doutrina. Vivência, aplicação, exemplificação, transformação, eis as características do espírito autêntico. Eis a base estabelecida por Allan Kardec. Então, olha, a transformação, essa é a maior base estabelecida por Kardec. É nos transformarmos. Não adianta ficarmos nos apegando à materialidade, adorando as coisas materiais. O que nos interessa é ir, ajuda ao próximo e nos modificarmos. E para que nós possamos encerrar, uma historinha rápida para nos dar o exemplo de como nós temos que nos modificar. Uma senhora muito rica, ela se casou e teve dificuldades para ter um filho. E depois de um monte de tratamento, ela conseguiu engravidar. E aí ela teve um filhinho. Uma graça, uma criança esperta, mas infelizmente a encarnação dele durou apenas 2 anos. E ele desencarnou e ela entrou num estado de desespero. E aí ela ia numa igreja e ela pedia auxílio ao padre e ele dizia, faz o seguinte, nós temos ali o altar um santinho lá que era das crianças perdidas. Cuide desse altar que você vai se fortalecer. Aí ela foi e todo dia ela ia lá cuidar desse altar. Mas não estava resolvendo. E sempre ela ouvia nas orações dela uma voz que dizia, procure o menino Jesus. Procure o menino Jesus. Você vai melhorar. E aquilo encucava. Mas ela não conseguia se melhorar. E ela falava isso para o padre. Ele falava, cuidado com essas vozes. Isso é coisa do demônio. Cuidado. Esqueça isso. Falou, mas padre, eu não estou conseguindo me melhorar. Eu estou cuidando do altar, mas não está resolvendo. Ah, então cuide do altar da Nossa Senhora também. Dos 2. Limpe-os todo dia, né? Se precisar de dar alguma pintura, você pinte. E aí ela vai. E aquela voz. Aí ela procurou uma amiga espírita. Falou, olha, eu não consigo me melhorar, eu não consigo esquecer
a perda do meu filho, a morte dele, o desencarne dele. E o que eu faço? Eu escuto uma voz que diz assim para mim: procure o menino Jesus. Aí a amiga espírita falou assim: eu não entendo muito não, eu estou indo no centro, mas eu acho que alguém está tentando te dar algum aviso, algum espírito está querendo te conduzir a um caminho bom. Aí ela falou assim, aí essa que já era espírita disse: olha, eu tenho umas cestas básicas para entregar hoje, quer ir comigo? Falou: vou sim. E elas foram. Aí elas entregaram as cestas lá numa casa, e quando elas estavam saindo, a dona da casa falou assim: vocês têm mais alguma cesta aí? Porque tem um senhor ali na esquina que ficou viúvo, e ele tem 4 crianças. E olha, está numa situação tão difícil, vocês não têm uma cesta aí para deixar para ele? Aí elas não tinham mais, mas essa que havia perdido o filho se condoeu com a situação, falou assim: vamos até lá? Vamos lá fazer uma visita, a gente vê as reais necessidades e vamos ver o que a gente pode fazer. E aí elas foram. Chegaram lá, tinha um menininho brincando, uns 3, 4 aninhos, que era o mais novinho, cabelinho loirinho, caracoladinho, um olho azul, parecia um anjinho. Veio correndo e já se envolveu com ela, nas pernas dela, dessa que havia perdido o filho. E ela se encantou com a criança. Aí já os irmãozinhos, uma escadinha assim, né? Brincando por ali, e depois apareceu o pai, pálido, triste. E aí ela perguntou o nome do menininho: como você chama, querido? Ele com aquele olharzinho lindo: Jesus. Naquele momento, ela levou um susto. Ela disse para a amiga: é ele que eu tinha que encontrar. E já pegou a criança no colo, já virou para o pai e disse: o senhor dá o seu filho para mim? Eu tinha que encontrá-lo, ele é meu, eu preciso. Aí o pai falou assim: olha, eu sei que eu estou passando uma situação muito difícil, de uma fome horrível, falou para ela. As crianças estão chorando de fome, eu não tenho o que dar. Mas minha senhora, pediu meu filho, é um pedaço de mim. Aí o mais velho chegou nesse momento e falou: pai, eu estou com muita fome, o senhor não tem nada para me dar? Aí ela virou e disse: meu senhor, dê o seu filho para mim, que o senhor pode ter certeza, não vai faltar mais nada aqui na sua casa. Eu vou trazer alimento para os seus filhos, vou lhe arrumar um emprego, o senhor vai ter uma vida digna, mas dê o seu filho. Aí as crianças com fome, se imagina a situação do pai. Ele olhava o seu filho no colo dela e doía. Ele falou: bom, a minha situação é muito difícil, mas diante de 3 chorando de fome, o outro que vai ter um lar também, eu lhe dou. E ela saiu com a criança, mas ele não parava de chamar pelos irmãozinhos. E não parava de chamar pelo pai. No final da história, o pai se tornou o caseiro da casa dela, que era uma casa muito grande. Ela construiu uma casa no fundo da sua casa e pôs o pai com seus 4 filhos. Ele foi trabalhar ali para ela e ela então cuidou daquela família inteira e do menino Jesus. Então, o que nós podemos fazer é nos transformar. Não adianta continuar adorando altares. O que seriam esses altares? As nossas casas, o nosso comodismo, adorar muito o nosso tempo e não querer reparti-lo. Adorar a nós mesmos através das nossas vaidades, das nossas ambições. Esses são os altares que nós devemos deixar de adorar um pouquinho e ir procurar o menino Jesus. Que com certeza nós vamos encontrar muitos precisando da nossa ajuda. E esse é o real fundamento da doutrina espírita. É deixarmos de lado um pouco o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade e nos desdobrarmos um pouquinho, nos dividirmos um pouquinho.
Então vamos fazer uma reflexão agora, né, final de ano, onde a gente fala muito em solidariedade, em reflexão. Vamos partir para a reflexão e saber ainda onde nós estamos errando e o que nós podemos modificar e nos melhorarmos. Então é Natal. O ano termina e começa outra vez. E o que nós fizemos? Será que nós já conseguimos alguma melhora? Mas se nós não conseguimos, Deus é tão bom que Ele nos dá um ano seguinte para começarmos de novo e tentarmos nos melhorar. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Um bom Natal e um ótimo ano novo, cheio de muita paz e de muita energia para podermos nos melhorar. Que assim seja.